com Moisés no monte. E o que é que aconteceu com Moisés depois disso? Hoje eu vou fazer mais curto para não me alongar muito. Hoje a história é mais curta e a lição é profunda também. Em Êxodo 34, verso 29, diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele estava resplandecendo, só que ele não sabia disso. Olha só, ele desceu com as duas tábuas do testemunho, que agora ele tinha lavrado, e Deus agora tinha colocado os mandamentos ali. E agora quando ele desce do monte, ele não sabe que a pele dele está resplandecendo, depois de Deus ter falado com ele. E aí quando ele vai descendo do monte, Arão, os filhos e toda a congregação se junta em volta dele, e lá está aquela luz, uma luz forte, emanando do rosto dele. E ficaram com medo de chegar perto dele, ou seja, a luz da glória que estava no rosto dele era tão forte que as pessoas tiveram medo de se aproximar. E por causa disso, ele teve que se cobrir com um véu enquanto estava falando com o povo. Então essa foi uma experiência bastante significativa, foi uma experiência muito curiosa e incrível da trajetória de Moisés, da trajetória desse personagem, de estar com o rosto resplandecendo depois de estar na presença de Deus. E o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Quanto mais nós estamos perto da glória de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus que é santo, Deus que é justo, Deus que é perfeito, mais nós percebemos as nossas imperfeições, mais nós percebemos o quão sujo nós somos. Toda vez que os profetas tinham um encontro com Deus, o que é que eles diziam? Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou completamente pecador. Tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Então, os profetas, eles nunca se achavam dignos de estar na presença de Deus. Eles sempre se achavam impuros, sempre se achavam sujos, maus, e assim eles sentiam uma sensação de impotência de estar na presença de Deus. Então, Moisés provavelmente se sentiu assim. E é quando você se esvazia do seu eu, quando você reconhece a sua pequenez e reconhece a sua indignidade, é aí que você permite que o Espírito Santo agora use você com totalidade, que ele use você agora completamente. Quando você emborca o vaso e esvazia tudo que tem lá dentro, é agora que Deus enche esse vaso e transforma ele em vaso de honra. Então, quando Moisés chegou na presença de Deus e reconheceu isso, agora Deus encheu ele com a sua glória, preencheu ele com a sua luz, com a sua glória. E aqui você percebe que Moisés ele foi um tipo de Cristo. Ele foi um símbolo de Cristo. Durante toda essa história aqui, desde o bezerro de ouro até aqui, ele foi um símbolo de Jesus. Primeiro porque ele, ele veio descendo com a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei, não para revogar. Depois ele intercedeu pelo povo, que é uma coisa que Jesus faz por nós o tempo todo. E também Jesus, ele lá no céu, junto com Deus, ele tinha a glória do Pai, mas ao se tornar humano, ele velou essa glória, para que a gente pudesse comungar com ele, estar com ele, sem nos afetar pela glória dele. Então, os 33 anos que Jesus passou aqui, Jesus não emanou sua glória, só em algumas ocasiões. O tempo todo ele velou sua glória por dentro da humanidade. Do mesmo jeito que Moisés cobriu a luz da face de Deus, da glória de Deus, com aquele véu. Então Moisés foi um símbolo de Jesus ali. Agora tem mais alguns detalhes que nós podemos aprender. Por que que Moisés não ficou com o rosto brilhando da outra vez que ele esteve na presença de Deus? Por que que somente dessa vez é que ele ficou com o rosto resplandecendo? Quem é da minha classe do sábado? Ah, mãe, esse sábado eu não vou estar, ó. Mas quem for passar a lição, não sei se é do ataque, deixa eu ver. Tá não. Mas quem for passar a lição no sábado, faça essa pergunta para a classe. E vamos ver o que é que eles vão responder. Por que que Moisés não ficou com o rosto brilhando das outras vezes que ele esteve na presença de Deus? Por que que somente dessa vez ele ficou? Porque vocês sabem que Moisés passou 40 dias da primeira vez, quando ele foi receber as tábuas que foram escritas com o dedo,
quando ele recebeu as instruções do santuário e tal, e depois ele voltou, quebrou as tábuas, teve a história do bezerro de ouro, ele voltou de novo. Então, por que da primeira vez ele não voltou com o rosto brilhando? Somente dessa. Quer saber por quê? Acontece que Moisés, ao passar por aquela prova do bezerro de ouro, e Deus ter oferecido aquela proposta, que tal eu destruir esse povo e fazer um povo só com você, a partir de você? E Moisés ter preferido se perder para que o povo pudesse se salvar, ao Moisés dar a sua vida para que o povo pudesse viver, quando Moisés passou por essa prova, ele demonstrou um caráter semelhante ao de Deus. Um caráter semelhante ao de Jesus. Ele demonstrou um caráter abnegado, um caráter perdoador, um caráter de se sacrificar pelo bem do povo. Ali demonstrou ser parecido com Deus. Então, quando Moisés demonstra esse caráter parecido com Deus, ao se recusar a ser o progenitor de uma nova nação, ao querer estar junto daquele povo que não valia nada, que não merecia nada, ali ele demonstrou que estava se parecendo com Deus, estava demonstrando um caráter parecido com o de Cristo. Então não é somente estar na presença de Deus, não é somente estar ali fisicamente diante de Deus que vai fazer você ficar com o rosto resplandecendo. É quando o seu caráter vai cada vez mais sendo lapidado até se parecer com o de Cristo. Vocês lembram que a glória de Deus é a sua bondade? É a sua misericórdia? Não foi isso que Deus disse? Ontem, nós vimos ontem aquela frase de Deus, cadê? Que nós vimos ontem lá em Êxodo. Em Êxodo 34, versos 6 e 7. A glória de Deus não é que ele é compassivo, a glória de Deus não é que ele é bondoso, tardio em irar-se, misericordioso, fiel. Pois é, quando o nosso caráter passa a ser parecido com o de Deus, quando nós nos tornamos assim, é aí que nosso rosto resplandece, sem a gente perceber. Quando você se torna bondoso, quando você se torna misericordioso, quando o seu amor agora se transborda através das suas palavras, das suas atitudes, é aí que você se parece mais com Deus. É aí que as pessoas vão olhar para você e enxergar a glória de Deus sem você perceber. Então, não é algo que você... Não é um brilho próprio. Não é um brilho que emana de você, não. É um brilho que Deus resplandece em você e brilha para os outros. Por isso nós cantamos essas músicas. Brilhar, brilha em mim, brilhar por ti, vem brilhar em mim. Porque o brilho não é seu. Toda pessoa que acha que está brilhando, não está brilhando. A gente não percebe. Moisés não saiu do monte. Nossa, como eu estou brilhando. Nossa, como eu sou luz. Não. Ele não sabia. O brilho não é seu. Você não emana brilho nenhum. Você não tem luz nenhuma. A luz que você tem vem de Deus. Você é como a lua que o sol ilumina. E essa luz que a lua recebe do sol, ela reflete para a terra. Então a luz que você recebe de Deus, você reflete para os outros. Não é uma luz que emana de você. Você não percebe isso. Então, somente quando Moisés entendeu a bondade de Deus, ele se abriu para que Deus colocasse nele a sua bondade, foi aí que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. E na vida cristã, como é que isso acontece? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui Paulo tinha exatamente a imagem de Moisés quando ele escreveu esse verso. Quando nós estamos contemplando a glória de Deus, essa glória passa agora a ficar em nosso rosto. Se nós nos demoramos em olhar para Jesus, nós vamos ficar parecidos com Ele. Se nós nos demoramos em olhar para as coisas de Satanás, nós vamos ficando parecidos com Ele. Satanás ele tem a vontade de fazer com que todo mundo se pareça com ele. Por isso que o primeiro pecado que faz com que cada pessoa cometa desde bebezinho é o orgulho, é querer as coisas para ele. Desde que você é criancinha, Satanás quer colocar esse pecado em você. Porque ele quer que você contemple isso, quer que você se demore nisso, e assim você vai ficando parecido com ele, parecido com o inimigo. Mas a vontade de Deus é fazer com que cada pessoa abandone as obras do diabo, abandone as obras das trevas, contemple as obras da luz,
se demore diante de Deus, se demore diante dele, para que você se pareça com Cristo, para que você se pareça com Deus. Então, que nós possamos permitir que essa glória de Deus, que a bondade de Deus faça parte do nosso caráter, faça parte do nosso estilo de vida, para que essa luz que sai do trono de Deus resplandeça em nosso rosto, resplandeça através de nossas ações, para que as pessoas, ao olhar para nós, não vejam Davi, não vejam Claudinete, não vejam irmã Neném, mas vejam Deus agindo através de nós. Para que as pessoas queiram estar diante da nossa presença, porque a luz da glória de Deus emana através de nós. Amém? Amém. Então, quais são as áreas do nosso caráter que precisam ser melhoradas, precisam ser transformadas para refletir o caráter de Deus? O que é que falta para você refletir no seu dia a dia o caráter de Jesus? Peça a Deus hoje para que Ele burilhe seu coração, para que Ele lapide ele, para que de uma joia bruta você se torne uma joia rara. De um diamante lá na pedra você se torne um diamante lapidado, um diamante nas mãos do Criador. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem da Tua Palavra, por essa lição maravilhosa. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa vida. Brilhe com a Tua glória em nosso viver, para que nós possamos ser como Tu és. Para que nós possamos, Senhor, agir como Tu ages, falar como Tu falas, olhar como Tu enxergas. Por favor, Senhor, nos ajuda. Tira aquilo que nós não queremos, tira aqueles pecados que nós nos acariciamos, tira aquelas áreas da nossa vida que nós não queremos mudar, que achamos tão confortáveis que nós não queremos que sejam mudadas. E o Senhor sabe que nós precisamos nos livrar disso. Por favor, Senhor, nos transforma, nos ajuda, nos muda. Abençoa novamente, Senhor, reforçando esse espírito de oração. Abençoa ali a família de Gilda, a família de Jackson, que estão nessa situação, nesse luto. Por favor, Senhor, que a esperança da vida eterna preencha a vida deles e preencha a nossa vida também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.